Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos. Vamos fazer uma breve prece para iniciarmos a nossa reunião. Senhor Jesus, Tu que és o caminho, a verdade e a vida, Senhor, nos abençoe todos que aqui estão presentes e abençoe também a todos que no momento da divulgação desta reunião assistirão. E que a paz esteja no coração de todos. Graças a Deus. O tema de hoje será sobre a reforma íntima. Podemos dar outro nome: reforma interior, transformação moral. Não importa o nome, o que importa é o objetivo que a gente precisa realizar essa mudança em nós. Todas as religiões mencionam a necessidade de nós crescermos espiritualmente. Neste crescimento é que nós abordamos a mudança interior. O que seria essa mudança interior? O que seria essa transformação? Como é feito? Em breves minutos nós vamos explicar todos esses detalhes que nós mencionamos através de perguntas. A reforma, ela se apresenta o resultado através de atitudes. Então, nós nos reformamos quando mudamos as nossas atitudes. Atualmente, no momento que o planeta está passando por uma transformação para um melhor orbe para vivermos, nós usamos a expressão: tomara que essa situação ruim passe e o planeta volte à normalidade. O que seria que nós estamos pedindo a Deus? Voltar à normalidade. O que nós entendemos por normal, né? Isso tudo nos vem à mente quando nós falamos em mudar atitudes, quando nós falamos em crescimento espiritual. O normal para cada um é diferente. O que seria o normal para mim pode não ser o normal para outras pessoas. O normal para alguns que são muito egoístas é diferente do normal para aqueles que são caridosos. O normal para aqueles que são vaidosos demais, diferente daqueles que são humildes. E assim sucessivamente. Ou seja, então no momento em que a gente pensa em crescimento espiritual e a gente pensa em mudança de atitude, nós não podemos desvincular a nossa necessidade de entender o que realmente é a normalidade. Tem uma maneira da gente entender melhor. Nós costumamos fazer comparações com as coisas, então podemos fazer uma comparação. A vida normal, o pensamento normal, a atitude normal, nós só temos um exemplo muito claro em nossas mentes, que é Jesus. Então, Jesus, que foi e é o exemplo vivo da normalidade do ser humano, a gente poderia começar a fazer imaginações no sentido disso. Uma delas seria, quando nós encontramos uma dificuldade, a gente poderia verificar assim: o que Jesus faria nesse momento? É uma fórmula, eu diria a única fórmula. Mas quando falamos em mudança de atitude, a gente pode também voltar lá atrás. Quando Jesus utilizou certas parábolas, querendo nos ensinar situações de melhoria interior e fazia comparações. Jesus usava nas suas parábolas comparações para o entendimento naquela época. E hoje a gente também tem entendimento, mesmo que vendo Jesus utilizar expressões que a gente fica na dúvida, do tipo transportar montanha de um lado para o outro. Hoje a gente sabe que não é físico, e sim transportar e retirar dificuldades de cada um de nós. Quando Jesus utilizava o termo não passar um camelo pelo buraco de uma agulha, olha, né? Se nós considerarmos isso tudo fisicamente, jamais nós vamos entender as palavras de Jesus. Então nós temos que fazer
análise naquilo que foi dito naquela época. Camelo tinha outro significado, agulha tinha outro significado. Muito bem, uma das parábolas que a gente pode se basear é a parábola do bom samaritano. Provavelmente todos se lembram dessa parábola, né? Jesus usou esta fábula, essa historinha, digamos assim, para dar um exemplo muito interiormente dentro de nós, que é o sentido de caridade. A historinha, resumidamente, é mais ou menos assim, né? Um ambulante vinha descendo a estrada e foi assaltado, né? Roubaram tudo que ele tinha e não só isso, como machucaram, maltrataram e deixaram ele na beira da estrada, todo ferido e maltratado. Passou naquele momento um sacerdote, olhou e passou ao largo. Em seguida, passou também um levita, que olhou aquela pessoa ali moribunda, não deu muita atenção e passou ao largo. O que nós já podemos analisar em função disso? Sacerdote e levita eram dois seres altamente conhecedores da religião daquela época. Ensinavam a religião daquela época. Seguiam ou tentavam ou pensavam em seguir os ensinos de Moisés, mas passaram ao largo. E aí veio um samaritano, que não era muito bem quisto na época, né? Consideravam ele herege, né? E não era muito religioso, e parou, atendeu aquele moribundo, colocou nele alguns remédios para aliviar as suas dores, levou ele até uma estalagem mais próxima, disse para o dono da estalagem: cuida dessa pessoa, e o que ele utilizar de gasto na volta da minha missão, eu vou pagar o necessário. É claro que esta parábola, se nós formos analisar cada contexto, nós vamos levar uns 30 minutos, 40 minutos. Então, o que ficou para a gente analisar nesse momento é que a pessoa que não conhecia o moribundo atendeu ele com maior carinho. Não houve necessidade naquele momento do conhecimento de religião alguma, mas ele colocou dentro de si a atitude. E essa atitude é que nós estamos buscando algum dia entender e aplicar. Ou seja, algo que sai dentro de nós e nós ajudamos ao próximo com a caridade sem conhecer e sem pedir nada em troca. Isso é fácil? Não, não é simples. Mas por que não é simples? Porque nós já temos enraizado em nós conhecimentos e experiências e atitudes acostumados há séculos. Nós que aceitamos a reencarnação, usamos esse termo há séculos. Mas, de repente, quem não quer aceitar a reencarnação, analisa nessa própria existência. Então, nós já temos atitudes que nós colocamos em prática há muitos anos. Não é muito simples modificar atitudes. Ok, e como é que nós vamos modificar, então, as nossas atitudes para ser um exemplo desse samaritano que atendeu ao próximo com a caridade e amor? E eu vou mais adiante. Como é que nós podemos utilizar o ensinamento de Jesus quando foi perguntado qual é o maior dos mandamentos? E ele disse: amar o próximo como a si mesmo. Ainda detalhou um pouco mais, ainda disse: fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que o próximo me fizesse. Ou seja, para chegarmos a esse tipo de atitude, é que nós precisamos da nossa reforma interior, da nossa transformação interior, para o nosso crescimento, a nossa evolução. Na realidade, nós estamos todos aqui encarnados nesse planeta com o objetivo primordial, evolução espiritual, crescimento espiritual. Muito bem, então vamos ver como é que nós podemos fazer a nossa reforma. Não é nos maltratando, querendo fazer uma mudança de uma hora para outra. Eu ouvi o Ari falar que eu tenho que mudar minhas atitudes, então eu vou mudar de hoje para amanhã. Se fizer isso, se tentar fazer isso, vai se machucar, vai se dar mal e vai ter problema.
Então é preferível fazer lentamente. Como assim? Vamos seguir o conselho de Santo Agostinho. Antes de nós dormirmos, vamos analisar a nós mesmos. Que atitudes eu pratiquei durante o dia? Vamos seguir um pouco mais o exemplo de Joana de Ângeles, que foi a mentora de Divaldo Franco. Ela dizia, conhecimento de si mesmo. Então vamos analisar o nosso interior, vamos buscar dentro de nós como é que nós somos, quais são as minhas virtudes, quais são os meus vícios. Chegamos ao ponto. Chegamos ao ponto. Virtudes e vícios. É aí que nós buscamos a nossa reforma. Virtudes e vícios. O que eu tenho? Virtude eu tenho todas. Peraí, vamos parar aí um pouquinho para analisar. Eu tenho todas, sim. Por que eu tenho todas? Porque eu fui criado por algo divino. Deus criou todos nós e Ele jamais criaria algo que não fosse perfeito. Então Ele criou todos nós com todas as virtudes necessárias para o nosso crescimento. Mas nós modificamos isso e transformamos em vício nas nossas primeiras vivências, onde a gente queria realmente manter os nossos alimentos preservados, então a gente usava egoísmo. A gente queria mostrar ao próximo que nós temos algumas coisas de bom, nós usamos um certo orgulho. Nós nos mantínhamos reservados, nós usávamos certas vaidades. Então isso transformou em vícios, que eram sentimentos necessários, não paixões como nos transformamos hoje. E aí o que nós temos que fazer hoje? Transformar, modificar, trocar vício por virtude. É simples? Não. Mas precisa de exercício. Precisamos exercitar. Primeiro o seguinte, quais são os vícios que nós achamos que temos? Tocou no nosso ponto fraco. Quais são os vícios que eu tenho? Se a gente parar para pensar e olhar os dedos, a gente vai achar uma meia dúzia, talvez. Mas sabe quantos nós temos? Eu vou ler para não esquecer. Olha só quantos nós temos. Nós temos avareza, temos ciúme, nós temos comodismo, nós temos deslealdade às vezes até com Deus, quando nós reclamamos muito das situações que vêm de Deus, tipo chuva, frio, sol, nós somos desleais, porque isso vem de Deus e é necessário que nós tenhamos mesmo. Nós temos dissimulação, nós escondemos o que realmente nós somos. Nós temos muita futilidade, ganância, indisciplina, individualismo, inflexibilidade, ingratidão. Eu não sou ingrato. Procura analisar. Nós temos inveja. Às vezes nós somos um pouco irresponsáveis. Nós temos luxúria. Nós temos maldade às vezes, mal querer. Em pensamento temos tudo isso. Materialismo, nem vou tocar nesse ponto. Melancolia em excesso. Às vezes nós somos pessimistas, muito. Nós temos preguiça, somos prepotentes às vezes. Nós temos rancor. Nós somos rebeldes, nós temos ressentimento. Nós temos teimosia. Nós temos vaidade. Às vezes a gente se vinga, às vezes a gente tem ódio. Eu vou parar. Vou parar por aqui. Não porque não tenha mais, não. Eu vou parar. Porque senão nós vamos ter um sentimento, de menos-valia. E isso nós não devemos ter. Menos-valia jamais. Um sentimento que a gente deve ter sempre é nos valorizar. A gente sentir que nós somos úteis, nós somos importantes, nós somos divinos. Esse sentimento nós nunca devemos abandonar. Não exagerar, porque senão transforma em um daqueles vícios que nós citamos antes. Mas para a gente ficar um pouquinho melhor interiormente, vamos ver as nossas virtudes que nós temos. Vamos analisar. Será que a gente tem bem-querer ao próximo? Temos sim. Nós somos benevolentes? Muito. Nós temos bondade? Brandura? Caridade? Carinho? Clemência? Compaixão? Confiança em Deus? Coragem? Desprendimento?
devotamento, disciplina, doçura, esperança, fé, generosidade, gratidão, humildade, indulgência, lealdade, justiça, mansuetude, misericórdia, modéstia, otimismo, paciência e lá vai lá. Dizem que nós temos aí uns 80, 90 sentimentos. E a gente, no início que nós falamos, a gente só lembrava de 6, né? E os espíritos superiores dizem que quando a gente desencarnar vai ter mais 100. Ou seja, nós temos sentimentos que nós nem imaginamos que tenhamos. Peraí. O que você falou aí? Nós temos sentimentos que nem imaginamos que os temos. Quer ver um exemplo? Às vezes a gente não levanta e imagina assim, estou sentindo alguma coisa que eu não sei explicar. Aí fala para a pessoa que está convivendo contigo, esposa ou marido, não importa, o filho. Aí a pessoa pergunta, o que está sentindo hoje? Não sei explicar. Olha aí, é o sentimento que a gente não conseguiu explicar. São sentimentos necessários para a nossa convivência nesse momento onde a gente quer fazer uma reforma interior. Eu busquei essas informações neste livro, Fundamentos da Reforma Interior, da Reforma Íntima, de Abel Glasser, do Espírito Caibá Schutter. Muito bom para a nossa análise da nossa reforma interior. Para a gente finalizar, o aperfeiçoamento espiritual é o objetivo de todos nós. Nós vivemos uma encarnação inteira na busca de aperfeiçoar um vício. Peraí, é forte essa frase, né? Um vício. Às vezes a gente se prontificou, se colocou disponível para viver uma encarnação para mudar um vício. Digamos que eu imaginava, fiz a minha análise, né, do meu conhecimento interior, e eu sou uma pessoa muito impaciente. E aí eu vivi uma encarnação inteira para transformar essa impaciência em uma virtude da paciência. Poderia citar outro, né? O meu orgulho para transformar em humildade, o meu egoísmo para transformar em caridade. E aí eu levo uma encarnação inteira. E aí quando eu desencarno, que a minha consciência pergunta para mim, o que eu fiz nessa encarnação? Eu digo, eu fiz muitas coisas, claro, fiz muitas coisas, ajudei muitas pessoas. Mas o que você se propôs a fazer? Quer mudar o vício de paciência para humildade, paciência, benevolência, etc. Não. E aí o que Deus permite para a gente, na sua benevolência, na sua indulgência, na sua misericórdia? Volta lá e tenta de novo essa aí. Os méritos de outros você já adquiriu, realmente você melhorou um pouco. Mas o mérito da impaciência você vai ter que retornar para poder fazer nova tentativa. Essa questão de reencarnação é muito importante para a gente, porque ela traz consigo algumas leis que nós utilizamos, queira ou não, na nossa ajuda. Uma delas é livre-arbítrio. Então você tem livre escolha para plantar. E você tem, só que você tem um compromisso. A sua livre escolha para plantar, ela traz consigo a livre colheita. Ou seja, é uma obrigação da colheita. Então, esse livre-arbítrio nos leva a pensar no que eu vou escolher para realizar. Porque depois eu vou ter que colher aquilo que eu realizei. Se eu fui bom, depois a minha consciência vai me parabenizar. Se eu fui mal, a minha consciência vai me cobrar. Então, o que a gente tem que pensar? Em uma outra lei de causa e efeito. Ou seja, o que eu fizer vai retornar como efeito daquilo que eu fiz. Mas tem algo mais importante aí que eu não poderia esquecer de lembrar. Nós temos ajuda para a nossa reforma interior, para o nosso crescimento. Ajuda qual é? Os nossos anjos da guarda. E Deus, com a sua infinita misericórdia e amor, nos beneficiou com esses anjos queridos
que vivem nos intuindo, vivem nos ajudando para a nossa modificação, para a nossa reforma, para a nossa melhoria. E a esses amigos, esses anjos queridos, é que nós gostaríamos imensamente, no final desse nosso estudo, agradecer a eles. Muito obrigado mesmo, de coração, a paciência que eles têm com todos nós para nos ajudar, com todos os defeitos que nós temos, mas eles têm essa paciência porque eles concordaram em nos ajudar nessa tarefa. Fiquem com Deus e muita paz a todos. Vamos ouvir agora a psicografia da nossa irmã Elaine, que vai nos passar da mensagem que veio do plano espiritual. Queridos de meu coração, hoje, em nosso encontro, abraço a todos, sentindo o fluido renovador para, desta forma, fortalecermos nossas crenças em Deus, nosso querido Pai. Sim, os momentos são de transformação, mas não tenhamos receios, pois este momento não se iniciou agora, mas vem dando os seus passos de acordo com os desejos de nosso querido Pai. Ah, queridos, não nos deixemos levar pelo medo e pela angústia. Temos a certeza do amparo que nossos amigos maiores da espiritualidade nos dão. Todos os dias são dias de nos voltarmos ao Pai e ao nosso grande terapeuta Jesus, que nos acolhe nesses momentos tormentosos, onde nossa confiança aumenta na certeza da eternidade. Mais do que nunca, nos percebemos irmãos. Não há diferença entre nós na recepção, dos amigos maiores. Neste resgate coletivo, promover o amor ao próximo, mais do que nunca, nos fortalece. Como não lembrar de realizar uma prece por um irmão na visão de pais, mães, parentes, amigos, de forma a enviar a eles os sentimentos de harmonização, tranquilidade, apaziguamento de suas ansiedades. Não estamos sós. Que tenhamos a certeza que tudo está sob o amparo de nosso Pai e que o momento atual faz parte de um planejamento de amor que atende a toda a humanidade para reajuste e melhora. Mantenhamos nossa confiança eterna nos desígnios de nosso amado Pai. Que a paz esteja em todos os corações. Muito bem. Vamos finalizar nossa reunião pedindo a Deus que abençoe esse irmão que nos trouxe essa mensagem alentadora, de estímulo, de informações e estímulo para a nossa caminhada. Muito obrigado, Deus nosso Pai, de infinita bondade, misericórdia e amor. Muito obrigado ao nosso querido e amado Mestre Jesus, que nos acalenta em todos os momentos, nos trazendo a certeza de que o nosso país, o nosso planeta, não está navegando como uma nave, como um navio sem rumo. Está nos confortando e nós precisamos ter a fé, a confiança, a esperança no dia de amanhã. E Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus.